Ele voltou e mais uma vez coloca bolsonaristas e penduricalhos contra a parede. Ele mesmo, o ministro Alexandre de Moraes. Dessa vez, ele colocou o Facebook e Twitter na berlinda. Por quê? Porque eles estão driblando a determinação de exclusão das contas dos blogueiros bolsonaristas, do Roberto Jefferson, do Velho da Van e muitos outros que nós já trouxemos para você aqui. Você deve ter acompanhado aqui no canal que o ministro tinha imposto uma multa de R$20 mil caso essas redes sociais não excluíssem os perfis desses espalhadores de fake news e agressores do Supremo Tribunal Federal. Eis que as redes sociais, e eu já falei isso pra você, deram uma de coitadinhos lá e bloquearam apenas perfis que tinham como localização de origem da criação de conta o Brasil. Os bolsonaristas foram nas suas redes sociais e alteraram a configuração para dizerem que moravam nos Estados Unidos e as contas voltaram a funcionar novamente. Ministro Alexandre de Moraes perdeu a paciência e agora aumentou a multa, aumentou a multa para R$100 mil por dia e intimou pessoalmente o presidente do Facebook Brasil para prestar esclarecimentos. Vou te dar mais detalhes sobre essa notícia, mas antes vou pedir para que você sente o dedo no like se você gosta de notícias como essa, se você gosta de posturas como a do ministro Alexandre de Moraes, que usam a democracia, que usam a Constituição e não é limite de liberdade de expressão que ele vem fazendo. Eu vou explicar para você nesse vídeo porque é pura hipocrisia dessas redes sociais. E olha, tem muito a ver com o que o Elon Musk falou, o empresário norte-americano falou um dia desses. Nós daremos golpe em quem quisermos, acostume-se com isso. Você vai entender o que esses dois assuntos têm a ver um com o outro. Por isso, vem pro canal Rony Teles, se inscreve, senta o dedo no like, ativa o sininho, vai lá, ó. O YouTube desativou vários sininhos. Ativa o sininho para receber notificação e se inscreve no canal secundário. Muito bem, vou explicar para vocês. De novo. Ministro Alexandre de Moraes tem em suas mãos inquéritos que investigam blogueiros, empresários e políticos associados ao bolsonarismo, até deputados. Essas contas nas redes sociais eram utilizadas pelo escritório do ódio também, mas não apenas, para disseminar notícias falsas sistematicamente. Muitas delas foi o próprio Facebook que disse, foi o próprio Facebook que apontou que o objetivo dessas contas era escuso. Muito bem, o ministro determinou que essas contas fossem fechadas e já faz muito tempo que ele fez isso, mas somente foram fechadas recentemente. Fechadas, vírgula, foram fechadas parcialmente. O Facebook foi lá, o Twitter foi lá e colocaram uma configuração para que, caso as contas tivessem como localização física, geográfica, o Brasil, elas não fossem veiculadas no Brasil. Olha só. Se você acessar de um computador no Brasil e as contas estivessem configuradas como sendo criadas no Brasil, aí você não acessava. Basta que você use um computador de fora do país, ou o seu computador aqui usando um roteador fora do país, ou que os bolsonaristas vão nas suas contas e configurem como sua residência outro país, para que tudo volte a funcionar. E foi isso que eles fizeram. As contas que a Justiça Brasileira, que o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil determinou que fossem fechadas, não foram fechadas por uma desculpa esfarrapada dessas redes sociais que estariam alegando que isso cerceia a liberdade de expressão dessas redes. O que é mentira, eu vou explicar para você tanto pela Constituição brasileira que não confunde crime com liberdade de expressão, quanto pelo fato de que essas redes sociais cerceiam a liberdade de expressão de todos a todo instante, quando lhes convém. E é aqui que entra o Elon Musk. Já eu te explico. Muito bem. O ministro Alexandre de Moraes perdeu a paciência e falou agora é R$100 mil de multa por dia e eu quero o presidente do Facebook aqui, Conrado Leister, prestando esclarecimentos. E isso é perfeitamente válido. Se essa empresa atua em solo brasileiro, não interessa a desculpa que eles vão dar. Da rede do Facebook, está espalhando fake news no Brasil, atuou na eleição para dar o golpe que o Elon Musk falou, eles têm que se virar. Ou eles bloqueiam a conta totalmente, ou eles vão caçar meios aí de bloquear todos os tipos de acesso para essa conta, o que é praticamente impossível. Por isso, não sobra muito ao Facebook, a não ser acatar a ordem do ministro.
Eles dizem que vão entrar com recurso e eu quero ver na nossa corte máxima. O STF é o principal alvo desses ataques. Eu quero ver quais daqueles ministros vão ir contra Alexandre de Moraes nesse caso. Eu fico especialmente feliz quando eu vejo essas redes sociais sendo afinadas assim, ó. Eu tenho uma questão pessoal com essas redes sociais que eu já tratei em outro momento, não vou falar aqui agora de novo. A gente pode fazer um vídeo separado. Qual é o ponto? O ponto é que a lei brasileira não confunde crime com liberdade de expressão. Você pode usar a sua liberdade de expressão. Se você está usando essa liberdade para cometer crimes, você tem que pagar pelo preço. E a fonte que viabiliza o cometimento desses crimes tem que ser cessada. Se são as redes sociais, elas têm que ser bloqueadas enquanto atuarem em solo brasileiro. Ponto final. Mas Ronieri, o ministro, não tem jurisdição lá fora, o que ele manda só vale no Brasil. Beleza, tudo bem. Vou te explicar duas coisas sobre isso. A primeira, se essa rede social está sendo acessada no Brasil e ela tem base no Brasil, ele tem direito de punir essa base aqui pelo que a empresa dele faz ou não consegue fazer. Enquanto algum brasileiro sentado no Brasil tiver um computador e tiver acessando dados de fake news veiculados por essa rede, ele pode utilizar a sede dela aqui para entrar numa ação contra ela e responsabilizá-la como ele está fazendo, e tem todo o meu apoio para que faça isso. Segundo, não existe essa desculpa de não fazer por uma questão de liberdade de expressão. O Facebook não pela primeira vez, e lembre-se, o WhatsApp e Instagram também são do grupo Facebook, desafiam a autoridade brasileira dando bananas. E se você acha que é impressão nossa, se você acha que é opinião, ouça o que o Elon Musk falou. E aqui entra a conexão. Nós daremos golpe em quem quisermos, acostumem-se com isso. Foi o que ele falou e é essa a intenção do Mark Zuckerberg, a ideia do Mark Zuckerberg também. Eles estão um pouco se lixando para esse país ecotropical e sua democracia, desde que esteja enchendo seus bolsos de dinheiro. Olha só, para provar que eu tô falando a verdade para você, que eles não se importam com a democracia e sim com os bolsos de dinheiro, basta que a Coca-Cola, bastou que a Coca-Cola e que outras grandes empresas fizessem assim, ó, falando que iam tirar os seus valores, seus investimentos em propaganda dessas redes sociais, eles excluíram várias contas e criaram algoritmos que bloqueiam várias mensagens. O próprio YouTube está uma nhaca. Se você falar a palavra burro, idiota, ignorante, qualquer palavra razoavelmente um pouco áspera, mesmo que isso ainda seja liberdade de expressão, o Facebook está excluindo o seu comentário, o YouTube e Facebook excluem o seu comentário automaticamente, cerceiam a sua liberdade de expressão. Baseados o quê? Na lei brasileira? Na não disseminação do ódio? Não. Baseados apenas nas marcas que ameaçaram retirar o seu dinheiro. O Facebook obedece às marcas que patrocinam em instantes e está dando bananas para sua liberdade de expressão. Mas quando é a justiça brasileira que determina que se cumpra, que se cerceie crimes. Crimes, nós não estamos falando de falar burro, bobão, cagão, mijão. Estamos falando de crimes, ataque à honra, ataque à reputação e muitas outras coisas que são universais nas democracias. Não é nem lei brasileira apenas. São ideias do direito presentes em todos os países democráticos. O Facebook e o Twitter estão dando banana para isso. Então não tem esse papo de liberdade de expressão, porque se entrar dinheiro, eles toram a sua liberdade de expressão e até a sua privacidade na hora. Lembre-se, foi o Facebook que vendeu dados pessoais seus e de sua atividade na internet para Cambridge Analytica, lá naquele esquema escandaloso. Lembre-se, essas redes sociais não estão nem aí para você, para sua liberdade de expressão, para sua democracia. Além de bloquear suas mensagens, existe outra liberdade de expressão que é cerceada a todo instante e ninguém fala nada, elas acham lindo, que é a criação das bolhas de informação. Eles controlam para você o que você acessa e o que você não acessa com algoritmos que enchem os bolsos deles de dinheiro. Eles não adianta. Olha só o pulo do gato do YouTube e do Facebook. Eu posso até falar o que eu quiser em alguns casos, como é o caso do YouTube,
Mas isso de nada adianta se eles não deixam você ver. Eles ocultam os nossos vídeos. O que é isso? Liberdade de expressão? Não é liberdade de expressão. Adianta deixar eu falar trancado num porão? Adianta pegar o seu livro escrito e jogar num porão e não dizer que não te impediu de escrever? Não adianta. É o que eles fazem o dia inteiro, baseados em algoritmos que enchem seus bolsos de dinheiro apenas. Também é outra forma de cercear a liberdade de expressão, mas aí cerceia a liberdade de ouvir. Você procura os nossos vídeos e não acha. Você tenta receber notificação de que foi publicado o vídeo e não acha. Os vídeos que não dão interesse financeiro ao Facebook e ao YouTube são jogados numa gaveta e você, para achar, tem que saber exatamente o nome do canal e ainda assim, se você digitar, vai estar lá embaixo no final da lista, você não vai ter paciência de procurar. Isso é balela. Aqui nesse canal não entra essa ideia, beleza? Não se esqueça, se você também apoia a medida do Alexandre de Moraes contra esses bolsonaristas, assine o canal Rony Telles, se inscreva porque é de graça, assinar é a partir de R$3, porque nós dependemos, eu quero trabalhar, é para você, não para o Facebook, não para o YouTube, não para agradar algoritmos, beleza? Então assina, vamos chegar nos 1000 assinantes até dezembro com a sua ajuda, beleza? A gente se vê amanhã, um abraço. Parabéns, Alexandre de Moraes, e viva a nossa democracia. Um pau no Facebook e Twitter e no YouTube quando for possível, né? Pra tudo tem hora, a gente chega lá. Um abraço, fui!